Muito bem, essa é a bancada empresarial aqui no canal 12 Digital da NET, falando de mercado, falando dessa gente que produz, que está envolvida em competir com o mundo, produzir tecnologia, cumprir a lei. Parece uma coisa simples, né? O empresário só se revolta quando ele é notificado, quando ele é autuado, e a gente tem que começar a se antecipar o problema, né? Saber quem são os parceiros, como eliminar o problema. A gente está falando de área ambiental, vamos falar de NRs, vamos falar de legislação trabalhista, fiscal, enfim, desde ter um bom contador, um bom advogado. Tem uma empresa na área de segurança, né? Engenharia de segurança. Tu tem que ter um cara trabalhando na área ambiental, como se faz processos, como elimina um problema, como a gente prepara a nossa empresa, principalmente as indústrias pesadas aí. Mas hoje a área ambiental está focada em tudo que é área. Nós estamos recebendo aqui o Mário Sebem, diretor da Apliquim, Recicla Brasil aqui, falando de alguns temas. O produto já está em cima da mesa para dar uma ideia, mas é bom falar com quem está vivendo isso no dia a dia no mercado. A gente está falando aí da nova lei que chegou aí de resíduos sólidos e mais várias atividades. Estou vendo aí empresas sendo notificados e visitados aí pela Mafepam, pela própria Secretaria do Meio Ambiente. Mas eu gostaria, Mário, pela tua experiência, pelo teu trabalho, quando a gente fala em Apliquim aqui, vamos até lembrar o público, há quanto tempo tu está mexendo com isso? 4 anos e meio. 4 anos. 4 anos e meio. Estamos começando, gurizada nova começando. Depois de toda uma experiência na área de TI, de tecnologia, aí, da informação, de computadores, enfim. Eu lembro lá no passado, foi o símbolo disso, a vida toda. E essa área ambiental está atingindo o mercado de uma maneira fantástica, pressionando e cobrando uma legislação de primeiro mundo que a gente tem, né? Que o empresário ainda não se deu conta. Sem dúvida. O mundo inteiro, isso é sabido, né? O mundo inteiro vem se preocupando demais com as questões ambientais. Na verdade, nós chegamos num ponto, Carlos, de quase não retorno, né? O ser humano, desde que ele está sobre a face da Terra, tudo que ele usa, né, todos os produtos, todos os alimentos, tudo que ele usa em final para tocar a sua vida, ele extrai do meio ambiente, né? Ou são alimentos, ou minerais, né, o próprio ar, essa coisa toda. Bem, e a Terra, ela tem uma determinada capacidade de recuperação, uma determinada velocidade. Então o ser humano vai extraindo materiais e a Terra vai se recuperando. Ela tem uma velocidade. Só que há muito tempo nós passamos a velocidade com que nós estamos extraindo recursos naturais do ambiente, ela é maior do que a velocidade com que a Terra consegue se recuperar. Então, a par de todas essas questões de aquecimento da atmosfera, né, de derretimento das calotas polares, essas coisas assim que tem a ver mais com a atmosfera, etc., nós estamos entrando numa fase, especialmente toda a área empresarial, 100% da área empresarial, entrando numa fase em que não será mais possível extrair-se matérias-primas da natureza e seremos obrigados a reciclar e recuperar as matérias-primas que hoje nós estamos jogando no lixo. Então, em 2010, o Brasil fez aprovar uma legislação, alguns vão lembrar, porque o fato que se lembrou no momento daquela aprovação é que a lei fazia 20 anos que estava tramitando no Congresso, né? Na verdade, ela era de 2002, né? Da época da Rio 92. Aliás, 2002, desculpe, de 92, da época da Rio 92, foi ali que ela surgiu. E ela fez aprovar essa lei, que é a 12.305 e que se chamou Política Nacional de Resíduos Sólidos. E esta lei é uma lei extremamente moderna, é uma lei que, se pegar, vai levar o Brasil a uma posição de destaque, de liderança mundial em relação ao controle dos resíduos que a sociedade produz. E ela tem alguns enfoques principais, alguns preceitos, alguns eixos principais. Ela se foca, como eu digo, em resíduos sólidos, embora são considerados, para efeito desta lei, resíduos sólidos, óleos,
né? Lodo de banho galvânico, que é um líquido, o próprio mercúrio de lâmpadas fluorescentes, que é um assunto que nós vamos falar, também é líquido, mas tudo isso é considerado resíduo sólido por ser resíduos resultantes do processo de uso de produtos né, pela sociedade. E ela, como eu dizia, ela tem alguns eixos principais. E um eixo principal que ela tem é a filosofia de recuperar a matéria-prima que hoje está indo para aterro, que hoje está indo para lixo. Então, um dos primeiros preceitos que ela traz é proibir o lançamento em aterros de qualquer material que possa ser recuperado, tratado, reciclado. Então, isso que a gente faz hoje de botar madeira em aterro, plástico, metais de diversos, vidro, é uma coisa que se bota muito em aterro, isto, pela lei, hoje, que já está vigindo, não pode mais ser feito. Até porque tu pode recuperar ou utilizar Exatamente. O que acontece, né? A gente compra o produto e bota o resíduo fora, né? A embalagem, ou enfim, o produto no pós-consumo bota fora e isso vai para aterro. E aí a indústria, para fazer outro produto para me fornecer, tem que ir na mina, tem que ir no meio ambiente buscar mais material, e enquanto eu tenho um material de alto valor que está ali. Eu acho que um grande exemplo disso é o alumínio, né? Sim, sem dúvida. Que o alumínio. Um dos países que a gente mais recicla é o nosso aqui, com aquelas latinhas que todo mundo colhe aí para ganhar dinheiro. Mas por que exatamente, por que todo mundo recolhe? Todo mundo recolhe porque o processo de venda do alumínio descartado paga, né, o trabalho, em final, o custo de fazer essa coleta e levar até a usina. Então, por isso que se recolhe. Outro material que se recolhe quase que 100% é a embalagem de agrotóxico. Aquela é uma embalagem plástica, feita de um plástico de alta densidade e, por isso, de alto valor na reciclagem. Até então, porque tem que ser melhor para poder não corroer, não desenvolver. Então é um plástico de excelente qualidade que, quando reciclado, gera um outro plástico ainda de excelente qualidade, de bom valor, e por isso este valor desse subproduto acaba pagando todo o resto. Mas a maioria dos produtos, a maioria dos materiais, não é isso que ocorre, como o caso das lâmpadas, por exemplo. A lâmpada, a gente às vezes não se dá conta. Eu me lembro agora, a gente fez uma reforma de um pavilhão, as lâmpadas foram tudo fora, está tudo empilhadinha para ser recolhida. Para quem que eu levo? Eu estou lá em casa agora tem lá umas 60 lâmpadas fluorescentes daquelas grandes. O que eu faço com aquilo? Olha só. Para o consumidor aí com aquelas que tem em casa, ele vai. Outro eixo importante que a lei traz, a lei implanta definitivamente o conceito de logística reversa. Isso. Né? A logística reversa significa o seguinte, que o fabricante importador do produto, ele é obrigado a estruturar uma cadeia, né? Assim como ele estruturou a cadeia do suprimento da lâmpada, né? Dele para o distribuidor, para o comerciante, para o consumidor, ele tem que estruturar uma cadeia que faça essa lâmpada voltar. Né? Ela não precisa obrigatoriamente voltar até o fabricante, ela pode morrer, por exemplo, na loja. Né? Mas o fabricante importador tem a obrigação de estruturar um processo, então, que a loja possa fazer o seu descarte. Compreende? Bom, então esse é o conceito da logística reversa. Eu digo assim que que eu tenho a cadeia do bônus, que é a cadeia do suprimento, e depois eu tenho a cadeia do ônus, né? Que é a cadeia de voltar. Só que a lâmpada, ela gera subprodutos, que é vidro, alumínio, mercúrio, né, metais diversos, o pó fosfórico, que quando vendidos, eles são vendidos a um valor tal que cuja receita não suporta os custos de coleta e tratamento. Então alguém tem que pagar essa conta. Isso aí. Sabe? E aí que a coisa começa a ficar difícil. Então o exemplo do alumínio, por exemplo, né, das latinhas, não servem para lâmpadas. E não serve para uma porção, para a maioria dos outros produtos, óleo de cozinha, por exemplo.
Também tem que se recolher óleo de cozinha, ele é altamente contaminante. Cai num riacho, alguma Exatamente, coisa, um óleo combustível queimado e essas coisas aí. Então esse é o conceito de logística reversa que ele cria. Tu tem uma informação? Tu tem informação no teu site sobre isso tudo? Tem. Política reversa, tem a lei 12.305. Tem bastante material lá. Então, se tu acessar lá, como é que é o site? www.apliquembrasilrecicle.com.br. Ali tu vai ter as informações. Tem bastante, e lá também, né, Carlos, porque a gente prepara o material justamente para as pessoas que estão aprendendo, que não conhecem, poderem aprender. Então tem... Está aí no ar aí, você pode ir acompanhando, pegando as informações. Isso aí. Porque a Apliquim aí é uma referência já no mercado, já há um bom tempo. Isso aí, ó. Muito bom. Então lá os materiais estão colocados assim sob forma de extrato, então fica muito bem, fica muito fácil de ler. Mas vê bem, eu quero responder a tua pergunta, o que tu fazes com as tuas 60 lâmpadas? Isso. Né? Então a logística reversa. Então quem deveria dizer o que tu tens que fazer com as lâmpadas é o fabricante importador da lâmpada. Bom, aí a lei traz, ela define como vai se dar essa estruturação. Não como vai funcionar, mas quais são as regras, macro-regras que têm que ser seguidas. E aí ela criou a figura do acordo setorial. O acordo setorial é um contrato que os fabricantes e importadores de um lado fazem com o governo de outro lado. Né? Os fabricantes e importadores dizem como querem estruturar a cadeia e o governo diz, concordo, não concordo. Né? Os fabricantes dizem assim, eu quero estruturar assim, mas o governo tem que tomar esta atitude. Aí o governo diz, vou tomar, não vou tomar, não... Né? Compreende? Tem uma negociação ali. Tem uma negociação. Bom, só que este acordo setorial, ele está tramitando entre o Ministério do Meio Ambiente, entre o governo e os fabricantes e importadores desde abril de 2012. Né? Então lá já se vai 1 ano e meio praticamente e o acordo setorial ainda não saiu. E eu tenho para mim, tendo em vista as dificuldades de negociação que estão havendo, que a gente pode detalhar se for preciso, essa coisa tende a demorar ainda. Tende a demorar porque há muitas questões para ser resolvidas, né, entre os fabricantes e importadores que querem fazer e o governo. E uma das principais é o que fazer com os fabricantes e importadores que não querem fazer e que nem estão participando dessas negociações. Até porque quando importa aqui o industrial brasileiro tem que cumprir algumas normas que o cara que manda de fora não precisa, né? Pois é. Bom, então isso vai atrasar o acordo setorial. Mas a lei, de uma maneira muito visionária, quer dizer, alguém lá, sabe, pode ser fruto também das discussões, eu participei de muitas discussões no Ministério do Meio Ambiente antes da lei, justamente para adequar a lei às lâmpadas. A lei também traz um conceito, que é o conceito de responsabilidade compartilhada. Este conceito, ele diz o seguinte, todas as partes que fazem parte da cadeia do bônus têm que fazer parte da cadeia do ônus. Mas o princípio da responsabilidade compartilhada pensa no consumidor, que é a vítima. Porque ele pega a sua lâmpada, queimou a sua lâmpada, ele já foi conscientizado como tu que não é para botar no lixo, né? Quer dizer, essa fase já está ultrapassada, mas a lâmpada está lá, tu tens as tuas 60 e não sabe o que fazer com elas. Compreende? Então, o consumidor acaba sendo vítima, porque eu quero descartar minhas lâmpadas de uma maneira correta e eu não sei como fazê-lo. Tu liga lá para um determinado órgão e diz, tia, eu estou com as lâmpadas, o que eu faço? Nós vamos ver aí se dá para buscar, tu tem que levar a tal lugar, aí o cara olha aquele containerzinho na frente de casa. E te bota lá. Larga lá dentro e tchau. E aí essa lâmpada vai para o aterro, vai contaminar o aterro, né, com o mercúrio vai para a água e aí nós vamos acabar contaminados com esse mercúrio. Mas, enfim, eu quero falar da responsabilidade compartilhada porque é uma coisa importante, que pouca gente, inclusive os próprios órgãos ambientais e Ministério Público, eu tenho procurado chamar a atenção, que nós estamos dando uma excessiva importância para o acordo setorial
e estamos esquecendo da responsabilidade compartilhada, que é o único instrumento de defesa que o consumidor tem para poder fazer o descarte do seu resíduo. E esse, como eu dizia, a responsabilidade compartilhada diz que todas as partes que fazem parte da cadeia do bônus têm que fazer parte da cadeia do ônus. Então, o Carlos, na sua casa, tem lá 2 lâmpadas queimadas, ele tem o dever de descartar isso adequadamente. Né? E o princípio da responsabilidade compartilhada diz que ele deve entregar essa lâmpada para quem lhe vende lâmpadas. Lá na loja onde eu comprei. Na loja onde tu... Nem precisa ser a loja onde tu compraste. Qualquer loja. É a loja onde tu vais comprar as lâmpadas novas. É isto que diz a responsabilidade compartilhada. E a loja, vê bem, uma coisa importante no conceito de responsabilidade compartilhada. A loja, ela tem o dever de receber. Ela não pode dizer, eu não recebo porque o meu fornecedor não recebe. Bom, este problema é problema teu com o teu fornecedor. Eu, consumidor, tenho o direito de entregar esta lâmpada aqui para que ela seja descartada de acordo com os princípios ecológicos, em final, que a lei inclusive traz. O que esses produtos que tu tem em cima da mesa aí? Então, o pessoal dá uma olhada aí. Olha só, uma coisa que está acontecendo muito no Brasil, e que a gente vem trabalhando bastante também, é o descarte inadequado das lâmpadas. Né? Tem muita empresa, surgiram no Brasil algumas empresas que só trituram a lâmpada. Pegam a lâmpada, tritura, recolhe num filtro a parcela de mercúrio que está volatilizada dentro da lâmpada, que é de 5 a 10% do mercúrio da lâmpada, recolhe aquela parcela, o resto tudo fica num material triturado, e esse material triturado é jogado assim em aterro. Né? Ou seja, jogado em aterro. A lei diz que vidro não pode ir para aterro, que mercúrio não pode ir para aterro, mas isso está acontecendo bastante. No nosso caso, não é isso que a gente faz. Né? Nós desmanchamos a lâmpada. A gente desmancha a lâmpada num ambiente totalmente confinado, e aí a gente gera o vidro. Aqui tem o vidro, ó, tá vendo como ele sai limpinho assim do processo. Esse pó fosforoso aqui, né, que é um pó que tem tudo dentro da lâmpada, isso aí. Sim, esse pó é aquele pozinho branco que fica que dá cor branca na lâmpada, né? O alumínio dos soquetes, estou falando aqui só das lâmpadas tubulares, né? Sabe, o alumínio, aqui está o mercúrio. Esse é o criminoso. Só cuida que é pesado. Porque ele tem o mercúrio, é um metal líquido que pesa 13,6 quilos por litro. Então aqui tem, deixa eu ver, está escrito aqui, ó, 1 quilo e 170 gramas, 1.170 gramas de mercúrio. Este mercúrio aqui, Carlos, ele é um mercúrio de mais ou menos 80 mil lâmpadas. Esse mercúrio aqui é um mercúrio extraído de mais ou menos 80 mil lâmpadas. Este mercúrio aqui, ele pode contaminar, vê o númerozão que tem aqui, ó. 1.754.993.445 litros d'água. Ou seja, se eu jogar esse mercúrio dentro de um tanque d'água com 2 milhões de metros cúbicos, água potável, essa água toda deixa de ser potável por esta quantidade mínima de mercúrio aqui. Tá certo? Então, não posso jogar lâmpada em aterro, entende? Porque jogando lâmpada em aterro, eu jogo mercúrio no aterro, esse mercúrio ele vaporiza, vai para a atmosfera, o aterro é lavado e isso vai para a água e aí vai para o ambiente e nós estamos submetidos a ele. Então, esse é o mercúrio. A Apliquim Brasil Recíclica é a única empresa no Brasil que trabalha com reciclagem de lâmpadas que diz que recupera o mercúrio e prova. Certo. Né? As outras todas dizem que recuperam, mas não provam. Né? Muitas dizem que recuperam, mas não provam. É claro que aquele pessoal que joga em aterro não pode recuperar. E isso aqui é um exemplo de uma visita que nós fizemos numa mina na Espanha, na mina de Almadén, que é o cinábrio, que é de onde sai o mercúrio, é um mineral de onde se extrai o mercúrio. Né? Deixa eu ver. Sabe?
A gente esteve lá visitando para conhecer o processo todo de mercúrio, desde a sua extração, e aí a gente trouxe de lembrança. Aqui, como ele está, é totalmente inerte, né? Fica totalmente inerte. Então, esses são os materiais. O Mário Sebem aí, como uma liderança pesquisa, a área ambiental não tem mais volta. Ou investe, pesquisa, ou se informa, muita informação também. Né? Porque a gente é ignorante para as coisas, a gente não tem informação, né? Tem uns que acham que sabem, mas conversar, discutir. Para o empresário, desde o óleozinho que sai da máquina, aquele ali quando está fazendo uma operação aí na área metal-mecânica, que hoje tem vários processos para diminuir aí, mas as lâmpadas em casa, tudo contamina na prática, né? Tem uns que é mais fácil reciclar, a gente fala muito lá com o Simplas na área do plástico, né? Desde uma embalagem, tu tá aqui, o Mário está tomando uma aguinha numa garrafinha, a máquina que a gente está filmando, o plástico está no dia a dia, em todo, aqui no iPad, o plástico está em tudo que é escova de dente, tudo é plástico, ultimamente está entrando num volume muito grande. Como reciclar? É o vidro, é o alumínio, é os produtos todos que nós temos aí, e a lâmpada é uma das coisas graves, até porque o mercúrio é uma coisa altamente contaminante. Antigamente a gente tinha muita indústria largando no aterro, no arroio que passava do lado. Hoje a autuação é cara. É um volume, a gente teve vários trabalhos, a área empresarial trabalhou em vários depósitos, negócios, deu problema, quebra, não tem retorno. Que nem diz o Mário, qualquer coisa, pode fazer no turismo, se não der retorno, não anda. Tem que ganhar. Para ganhar, tu pesquisa, viaja, vai para feira, compra coisas novas, contrata gente melhor, é faturar, né? Senão o resto é só discurso. E discurso não paga a conta e nem faz as coisas acontecer. A gente tem que pesquisar e esse é um trabalho. E eu gostaria, Mário, o Mário vai vir mais seguido aqui, porque a gente vem falando, acho que é a segunda vez que tu vem aqui, né? Mas nós temos que falar... Aqui é a primeira. A outra nós falamos lá na rádio. Lá. Então, tanto lá na Rádio Caxias, como no jornal, aqui no site CQ7, no canal 12 digital da NET, vamos falar muito que a área ambiental toca em todos vocês. Tu falar, da hora que tu acordou, a hora que tu dormiu, está dentro do processo. Uma mensagem, Mário, para o mercado. Deixa eu te falar duas coisinhas. Assim, filosoficamente, sabe? Essa questão do meio ambiente, pela vivência que a gente tem tido aí nesses últimos 4 anos, e temos ido para o exterior, inclusive, ela veio para valer. Sim, é uma legislação... Não tem mais jeito, sabe? Os grandes organismos internacionais, a ONU, estão muito preocupadas com isso e os países todos estão assinando inúmeras convenções, está saindo... Aliás, amanhã termina uma convenção no Japão 140 países assinando uma convenção sobre controle do mercúrio, né? Podemos falar bastante sobre isso também. Então, nessas áreas ambientais, muitas convenções estão saindo, essas convenções vêm para dentro dos países e eu percebo assim que o governo brasileiro, que por um lado, o que a gente enxerga do governo brasileiro? A política de todo dia, aquela coisa, né? Aumenta imposto, 10% do fundo de garantia, não sei. Isso é aquele rolo todo dia. Pois é, mas esse jogo que os políticos fazem para manter a mídia ocupada, mas por trás disso, sabe, Carlos? Tem uma turma no governo trabalhando com um grau de consciência extremamente elevado no que toca às questões ambientais. Então, isto veio para ficar. Esse não tem mais volta. E tu falaste uma outra coisa, que é a questão das autuações. Eu fico triste com a autuação. Porque todo empresário que é autuado, ele sabe que está errado. A não ser num caso de acidente ou coisa parecida, mas ele sabe que está errado. Eu acho que está na hora de nós, empresários, nos conscientizarmos de que as coisas têm que ser bem feitas. Se eu abro uma porta para a rua, eu começo a ter responsabilidades com a sociedade. Responsabilidades, eu tenho que ter alvará, eu já tenho que ter PPCI, a síndrome da quista aí, né? Vem pegando firme. E hoje eu tenho que ter também uma licença ambiental adequada para o porte do meu empreendimento, porque eu tenho responsabilidades ambientais. Todo empreendimento empresarial, qualquer que seja, gera resíduo. E faz o que com esse resíduo? Compreende? Joga aí a empresa que coleta vem, coleta e leva para aterro. Não pode. Tem que coletar e reciclar, né, para recuperar aquele material, porque senão nós vamos estar extraindo do meio ambiente cada vez mais recursos naturais. Aqui dá para ficar uma semana falando com o homem.
O bom é que a gente está começando a aprender a ter consciência. Até porque, às vezes, o empresário quer resolver e contrata quem? Onde é que estão os profissionais? Né? A gente está aqui competindo com o mundo, discutindo várias coisas, sendo autuado, aí tu quer contratar uma empresa. A maioria não tem estrutura para atender. Não tem profissionais. Na engenharia de segurança, na área química, na área... a grande maioria da população não sabe ler, não sabe interpretar o que leu, não sabe fazer cálculo. Para você que é engenheiro, você que é arquiteto, se prepare, vá pesquisar, viaje. Até porque tem um mercado muito grande aí. A autuação está de uma maneira maravilhosa. Eu sempre digo, o cara para abrir empresa hoje tem que ser meio maluco. Gerar emprego, a área tributária, fiscal, ambiental, trabalhista, é para o cara não produzir. Essa é a grande verdade. Aqui a cobrança é muito grande. Só que o cara vai buscar onde a solução? Às vezes tem umas mais baratas, aí o problema lá na frente estoura. Quer dizer, a coisa é complicada. Não é para qualquer um. Mas é bom já começar a discutir muito isso. O país é novo, tem muita coisa, a legislação está aí, os fiscais estão se divertindo para multar aí. Vamos vir na feira agora, lá dentro de uma feira e multar a máquina, porque está lá expondo para não cumprir normas, todos têm que cumprir. Mas numa feira. Cara, não é essa a solução. Vai lá dentro da empresa do cara, notifica, orienta. Esse é um trabalho que a gente faz muito, inclusive com o Cimex e o Simplaza aqui na parceria que a gente tem. Mário Sebem, a gente vai falar muito sobre isso porque toca em todo mundo. Diretor da Apliquim aqui, falando sobre lâmpada, falando sobre reciclagem, falando sobre mercúrio, falando sobre legislação, que você empresário, você dona de casa, você que está aí no mercado, todo mundo tem que se preocupar. Nós estamos vivendo, todo mundo, independente do país, aqui na Terra, nesse planeta que é o mesmo desde que foi fundado, como diz o outro. O cara tem que cuidar dele, até porque a sobrevivência das nossas famílias, dos nossos parentes, dos nossos amigos, da população toda desse planeta. Cuide, quem está ganhando na prática é você. Gente de qualidade faz uma comunidade empresarial e no todo aqui da Serra Gaúcha melhor.